O modernismo brasileiro foi um movimento de amplo espectro cultural que, convergindo elementos das denominadas vanguardas europeias, tinha como objetivo questionar e romper com as antigas estéticas artísticas. A chamada segunda geração do modernismo se estendeu de 1930 a 1945, período marcado por tensões ideológicas e desdobramentos de guerras. O momento histórico conturbado reinante no Brasil influenciou a produção literária nacional, que seguia engajada e politizada. A segunda geração modernista, impactada pelas inquietudes sociais e angústias existenciais, é marcada por uma espécie de maturação e regionalismo, debruçando-se sobre temas que tratam das mazelas contemporâneas, a crise que se instaurava, resgatando temáticas anteriormente exploradas pelos pré-modernistas como a seca, a imigração e a miséria. As obras passaram a adotar uma atitude documental e sociológica da realidade brasileira, sobretudo da realidade nordestina, abordada sob uma perspectiva neorrealista. Um importante fato histórico a ser destacado como relevante para a compreensão do contexto político e social desse período, sobretudo por ter repercutido no Brasil, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Este evento ficou conhecido por ser a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, e pode ser explicado como um colapso sistêmico de superprodução. Mesmo antes do fim da Primeira Guerra Mundial, a nação americana vivenciava seu pleno desenvolvimento econômico, devido à produção e exportação de mercadorias aos países europeus prejudicados pelo cenário bélico. O contexto economicamente próspero fez com que houvesse uma grande expansão da indústria e do sistema de crédito americano, e muitas pessoas passaram a investir no mercado de ações. Uma baixa súbita e violenta no valor das ações negociadas na bolsa fez com que várias empresas decretassem falência e também levou milhares de pessoas à miséria. Sendo os Estados Unidos a maior potência econômica à época e o dólar referência no mercado mundial, a crise não tardou em se espalhar pelo sistema capitalista, desencadeando o período histórico que ficaria conhecido como a Grande Depressão. Em São Paulo, cuja economia girava em torno das exportações de café, foi possível sentir os impactos do colapso internacional pela brusca queda da comercialização de nosso principal produto. In Brasilien haben sie 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt. Was? Haben die mit dem Kaffee gemacht? Verbrannt. Einfach verbrannt. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Das ist glattweg für eine Verhetzung. Habe ich auch gelesen, aber das kann ich nicht glauben. Das sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Verbrannter Kaffee, erst in der Weltwirtschaft. Hier, bitteschön. In Santos, dem größten Kaffeehafen der Welt, lagert mehr Kaffee als die Welt fähig ist zu kaufen. Alles zusammen 12 bis 15 Millionen Sack. Mehr als eine volle Jahresproduktion Brasiliens. As oligarquias cafeeiras se viam atônitas e impotentes diante do acúmulo de dívidas e de estoques de café, ao passo que a situação se apresentava ainda pior para os trabalhadores rurais. No âmbito nacional, tem-se a ascensão de Getúlio Vargas ao poder a partir da Revolução de 30, com a destituição do presidente Washington Luiz. Tal processo caracteriza o fim da República Velha, assim como o fim das articulações políticas entre as oligarquias regionais do país, que comandavam o cenário político de acordo com seus interesses particulares, característica conhecida como a política do café com leite. O primeiro período da Era Vargas, conhecido como governo provisório, se caracteriza pelas primeiras medidas de centralização do poder, como a dissolução do Congresso Nacional e intervenção no controle de sindicatos, que eram utilizados como espaço de divulgação da propaganda oficial. Em seguida, tem-se a fase do governo constitucional, com ampliação de medidas centralizadoras e totalitárias, que culminaram no Estado Novo, período ditatorial que perdurou por 8 anos, tendo fim em 1945. Diferentemente dos ideais levados a cabo na primeira fase do modernismo, o novo romance que surgiria na década de 30 está ausente de qualquer crença na possibilidade de uma transformação positiva do país pela via da modernização. Na segunda geração, há um deslocamento no plano ideológico que está associado à mudança na visão de nacionalidade. Uma consciência nascente do subdesenvolvimento brasileiro orienta os romancistas de 30, que não buscaram propor concepções mais ou menos unificadoras do país, mas sim mergulhar em aspectos mais específicos, regionalistas e particulares do presente, colocando em evidência a realidade social brasileira e seus impasses. Voluntariamente ou não,
Os autores desta geração produziram uma significativa força de oposição à visão totalitária de Brasil proposta por Vargas, cuja tendência seria de apagar as diferenças para se obter um conceito único de nação. Devido a isso, escritores do período sofreram perseguições pela ditadura de Vargas, o que, por sua vez, não impediu a expansão natural da produção literária. Em realidade, os efeitos da repressão e da violência dentro e fora do país foram responsáveis pela tomada de consciência de vários escritores, uma vez que tem efeito uma convicção que coloca o discurso literário como porta-voz das inquietações que não se podem silenciar. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, instaurou-se o período conhecido como Entre-Guerras. Nessa época, o continente europeu sofreu uma grave crise decorrente dos frutos bélicos. Assim, a crise econômica, o desemprego e a fome se alastravam por toda parte. Nesse contexto, a população começou a perder sua confiança nos regimes democráticos, fazendo com que os polos extremistas ganhassem apoio popular. Girando em torno do comunismo soviético em ascensão, o povo se dividiu em extrema esquerda, aqueles influenciados pela antiga Rússia, e extrema direita, dos quais temiam a ameaça comunista. Nessa época, a crise de 1929 se instaura. Na Itália, o prejuízo causado pela Primeira Guerra Mundial foi ainda maior. Nessa situação, o Partido Nacional Fascista teve seu início por volta do ano de 1921. Liderado por Benito Mussolini, seus ideais defendiam o militarismo, o nacionalismo exagerado, a mudança para o partido único e a aversão ao comunismo. Um ponto muito importante do regime fascista foi o culto ao Estado e ao líder, havendo diversas propagandas que o representavam como uma espécie de Deus. Em 1922, o fascismo obteve muita força na Marcha sobre Roma, uma passeata que tinha como objetivo mostrar o poder do partido. Dali, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro da Itália, instaurando a ditadura que trazia consigo a perseguição aos ideais contrários aos fascistas, o fim do pluripartidarismo e o Tratado de Latrão, que considera a Igreja como Estado do Vaticano. Já na Alemanha, o Tratado de Versalhes, documento que culpava o país pela Primeira Guerra, teve grande peso na situação econômica e política. Rodeados pelo desemprego e inflação, a perda de fé na democracia se instaurou, assim como os municípios italianos, dando abertura à elevação do Partido Nazista. Nesse partido, os ideais fascistas eram seguidos e complementados pela superioridade racial e o ódio às minorias, em especial os judeus. Denominavam-se como arianos, uma raça superior. Em 1923, Adolf Hitler foi preso durante uma tentativa de golpe nazista. Posteriormente, após a crise de 29, Hitler foi reconhecido como a salvação do país, liberto e então nomeado chanceler da Alemanha, instaurando a ditadura nazista. Hitler também instaurou, em 1933, o Terceiro Reich, período marcado pela exclusão de outros partidos, a queima de livros considerados ameaçadores ao nazismo e o investimento na propaganda idealizadora do partido e de seu líder. A partir do nazismo, Hitler decidiu invadir a Polônia. Nessa atitude, temos o início da Segunda Guerra Mundial, esta que também teve influência na segunda geração do modernismo, já que muitos poemas abordavam os efeitos desse evento no homem da época.